Olá, estimados alunos do Polo Paulistana, Polo Parnaíba, né? Da UAB, curso de licenciatura em matemática. Espero que todos estejam bem, pessoal. Vamos dar início à nossa semana 2, né? Que seria a nossa aula 2, que compreende do dia 3/4 a 8/4, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, eu volto a lembrar basicamente, né? Novamente, o intuito da disciplina no final, né? Que é elaborar um projeto interdisciplinar de cunho investigativo na área da extensão, tá certo, pessoal? Só lembrando, já havia dito para vocês, né? Relacionado ao tema da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia do ano de 2022. No anterior, eu mostrei a divisão dos grupos. Então, o interessante é que você já procure os seus orientadores, né, das suas respectivas disciplinas, para que vocês possam iniciar os trabalhos, pessoal. Fazer o pré-projeto, juntamente com seus orientadores, entregar esse pré-projeto, tá certo? Na data que eu coloquei, para me fazer o projeto geral e submeter ao SUAP, né? Na área da extensão, tá bom? Projeto integrador na área da extensão. Então, fica esse lembrete. Mais uma vez, as dúvidas, procure os tutores ou então entre em contato comigo pelo e-mail. Estou à disposição para sanar as possíveis dúvidas, tá bom? Então, vamos aqui dar início à nossa aula 2. Turma, o que a gente vai fazer na nossa aula 2? A gente vai continuar sobre os elementos do projeto de extensão. Na verdade, vocês vão fazer o pré-projeto e me entregar na data que eu coloquei, né? Vão fazer o pré-projeto. No final, vocês vão entregar o relatório final das atividades que vocês realizaram. Eu vou mostrar para vocês, na próxima aula, o template desse relatório final. Então, no decorrer das aulas, eu estou trabalhando os elementos do projeto, né? Que tem que conter no projeto. Tá bom? Para vocês terem esse conhecimento e ter essa habilidade na hora de vocês realizarem o projeto de extensão juntamente com os seus orientadores, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouco de justificativa, certo? De fundamentação teórica, objetivo geral e específicos e a metodologia de execução do projeto de extensão, que são elementos muito importantes no andamento do projeto, tá bom? Então, vamos lá. Iniciamos aqui a justificativa, pessoal. O que seria a justificativa do projeto, de um projeto em si, né? Então, como o próprio nome já indica, pessoal, a justificativa vai ser o quê? A parte do projeto que você vai basicamente o quê? Explicitar porque a sua pesquisa é importante, né? Porque realizar a sua pesquisa é importante. Qual é a sua relevância, certo? Para o mundo acadêmico e de que forma, pessoal, ela vai contribuir com o desenvolvimento do conhecimento na sua área. Isso é muito importante ser colocado na justificativa, certo? E, em linhas gerais, ela é a parte do trabalho acadêmico que se fundamentam, né, as motivações para realizar aquela pesquisa científica, tá bom? Isso porque a justificativa ela é um elemento importante para a análise de uma pesquisa, muito importante mesmo, tá bom? Mas por que ela é muito importante? Por dois fatores. O primeiro deles, né, é que não existe recursos infinitos para fazer pesquisas sobre os temas que existem, certo? Pelo contrário, a verdade é que os recursos ali são escassos, né? E o segundo motivo, pessoal, é que há temas mais importantes do que outros, é claro. E eu sei que essa parte ela é meio que subjetiva, mas depende de alguns critérios específicos, tá bom? E é por esse motivo, turma, que a gente deve ter em mente, quem vai fazer o projeto, quais são os critérios que são relevantes para a sua instituição de ensino, tá bom? O que eu tenho que realizar que é importante naquele projeto, certo?
Eu pergunto a vocês, pessoal, como fazer a justificativa do projeto? Geralmente, pessoal, na justificativa a gente não coloca assim referências bibliográficas, citações de outros autores, tá certo? Ou construção de referencial teórico, né? Você deve ter em mente o quê que acontece na justificativa? Que lá é um espaço, certo? Lá é um espaço para destacar a importância de fazer a pesquisa científica. Não é um local para me adiantar as conclusões sobre um assunto e nem tampouco, turma, justificar a hipótese, tá certo? Coloquei aqui para vocês a estrutura técnica da justificativa, né? Porque tem assim, pessoal, vocês têm que ter em mente que a pergunta central deve ser o quê, né? O que fazer essa pesquisa? Por que eu devo pesquisar isso, né? Esse projeto? Por que eu escolhi esse tema? Qual é a razão para que, dentre tantos outros temas, você ter escolhido esse tema que você escolheu? A sua pesquisa, ela pretende resolver alguma questão mal resolvida dentro do tema? Você faz esse questionamento também. Outro questionamento que é importante fazer: quais são os benefícios que sua pesquisa traz ao assunto? Certo? Quais são as razões de ordem teórica que explicam a relevância do tema? E de ordem prática? Ordem teórica e ordem prática. Então, devem ser definidos esses critérios, tá bom? Por isso que ela é uma estrutura técnica que é importante se seguir na justificativa, tá bom? É interessante também, pessoal, focar nos seguintes temas, né, sobre os aspectos, né? Atualidade, né, desse tema, ele possui alguma importância no contexto atual, inovação. A sua pesquisa ela vai trazer alguma novidade, inovação para o assunto que você quer pesquisar. Interesse. Você tem algum interesse com a resolução do problema de pesquisa? Relevância. Qual seria a relevância política, econômica e social da pesquisa? Também a contribuição. Qual é a contribuição que a pesquisa quer garantir à ciência, né? Então, são elementos que devem ser enfocados, né, no seu trabalho, tá bom? Muito importante. Então, turma, resumindo o que seria basicamente a justificativa, né? Então, na justificativa, pessoal, é importante apresentar as razões de ordem teórica, também prática, que tornam o projeto relevante, né? E, portanto, justifica a sua execução, certo? Também é importante destacar o potencial da ação de extensão para a incorporação e disseminação de conhecimento novo, certo? E do impacto que ela terá sobre a população-alvo, que são os alunos das escolas, tá certo? Como eu já havia mencionado, vocês vão fazer um projeto na escola, tá bom? A instituição de ensino é importante, o município e também a região onde será executado, né? Então, tudo isso vai impactar na tua justificativa, tá bom? É a ação do seu projeto, certo? Próximo elemento que iremos falar hoje, pessoal, é a fundamentação teórica, né? Que é um aspecto muito importante você colocar no projeto também. E ele deve considerar autores e temas que já desenvolveram pesquisas científicas sobre esse mesmo assunto que você vai trabalhar, né? Essa temática. Você pode utilizar a mesma forma de escrita de uma revisão bibliográfica na fundamentação teórica, tá bom? Para que ela serve, a fundamentação? Ela vai servir para dar embasamento aos trabalhos científicos, de maneira geral, assim, a gente fala desde o projeto de pesquisa até a redação final, né, desse projeto, certo? E a literatura ela deve ser direcionada ao que se trata, o seu problema
de pesquisa, o histórico, as metodologias, os resultados, tá certo? Mostrar as opiniões nas quais você se baseou para formar seu ponto de vista, isso é muito importante, colocar no projeto, certo? E o referencial teórico, ele também vai ajudar a realizar a interpretação dos resultados, né? Também é importante nesse aspecto. A discussão dos mesmos também, por comparação com resultados encontrados em outros trabalhos, né? Também na determinação da metodologia que é adotada e também na qualificação da pesquisa, né? Então, você tem que fundamentar bem a tua pesquisa para te ajudar na hora de discutir os resultados, né? Ou impactos esperados, né? Você já vai saber o que discutir, tá bom? Eu pergunto a vocês, como começar a fazer a sua fundamentação teórica, tá bom? Então, primeiramente, o que é importante? Pessoal, é importante que você procure, né? Você procure informações de autores que se destacam na área de sua pesquisa, certo? E uma boa fonte são as próprias referências bibliográficas de artigos, né? É bom sempre consultar os artigos, né? Os periódicos de indexação, né? Tem o próprio EduCaps, que tem uma fonte de material, né? Bem enriquecedora das mais diversas áreas, tá certo? Inclusive na área de vocês, né? Na área de matemática. E consultando diversos artigos, você encontra o que? Os pesquisadores mais atuantes dentro do seu assunto. Através dessas referências, localize e consulta as diferentes abordagens de cada um, né? Que é importante isso aí. Muito importante, pessoal. Ao destacar, turma, os pontos principais da sua pesquisa e procurar por publicações relacionadas a cada ponto, você não vai se ater, né? A opinião de um ou dois autores, né? Você tem que pesquisar, você tem que ver muitos autores, né? Fazer muitas leituras, tá bom? Você deve diversificar suas referências, o quanto puder, sobre a sua temática. Até sobre os autores, pessoal, que vão expor pontos de vista diferentes, né, sobre esse mesmo assunto, tá bom? E determinar, pessoal, o intervalo de tempo para a pesquisa. Importante também para delimitar até onde procurar. Por exemplo, você vai pesquisar trabalhos de até 10 anos atrás, até 15 anos atrás. Então, você tem que delimitar esse tempo de pesquisa. Então, você vai pesquisar apenas artigos há 10 anos atrás, né? Até 10 anos atrás. Apenas artigos até 15 anos atrás. Então, você vai aumentar a sua fonte de pesquisa, né? Vai ficar bem enriquecedora, né? Bem crítica, certo? E se for uma fonte muito importante, mas que esteja fora do tempo estabelecido, né? Se ela tiver muita importância, também deve citar, tá bom? Porque o que está sendo dito lá na fonte é muito importante, certo? E é importante destacar que você vai contextualizar a sua pesquisa também. É muito relevante. Por isso que é importante, pessoal, informar os trabalhos mais recentes, né? Ou então aqueles que ainda estão em andamento, porque às vezes as pessoas publicam trabalhos ainda em andamento. Você vai destacar o que é a utilidade para a solução de problemas atuais ou mesmo para uma melhor compreensão do mundo, tá certo? Existe também, pessoal, várias formas de se fazer uma pesquisa, né? Atualmente, com a facilidade do mundo virtual, da internet, né, pessoal? Podemos entrar em contato com publicações em todas as áreas do conhecimento, né? Em diferentes idiomas, dentro de casa mesmo, né? Mas é importante destacar que a biblioteca, ela não pode ser esquecida, né? Aquele espaço da biblioteca, né? Era bastante usado e hoje está pouco usado. Não é somente pelo acervo da biblioteca, mas também é por encontrar lá pessoas capacitadas também, pessoal, para, por exemplo, indicar onde procurar o material, né? Aquele material mais antigo, né? Mais histórico, ou também o mais atualizado, né? Sobre o tema que você vai estudar. Então, você tem que não só se ater apenas ao mundo virtual, né? As bibliotecas também são importantes fontes de pesquisa, tá bom?
locais muito importantes de você ir para fazer as consultas, tá bom? Agora, turma, a gente vai falar um pouco de objetivo geral e objetivo específico, né? Quando a gente vai adentrar esse tema, a gente faz o seguinte questionamento: o que são objetivos gerais e específicos, né? Na verdade, o que eles são? Eles são uma espécie de guia, tá certo? Para a leitura do teu trabalho, vai te guiar, um guia. Por meio desse objetivo geral e desse objetivo específico, né, que a banca examinadora e as pessoas que vão ler o trabalho, eles vão entender com mais detalhe onde você quer chegar, ou onde você quis chegar, tá certo? E é papel deles ajudar o estudante a delimitar o seu estudo. A partir deles, que os avaliadores compreendem o que a pesquisa ela pretendeu, tá bom? O que seu projeto pretendeu. E é muito comum encontrar objetivo geral e específico em qualquer produção acadêmica, né? Tem que estar lá, objetivo geral, objetivo específico, tá bom? Ele é importante nos projetos, certo? E as diferenças entre eles, né? O objetivo geral, como o próprio nome já diz, pessoal, ele deve resumir e apresentar o quê? A ideia central de um trabalho, né? Ideia central de um trabalho. Também ele vai fazer o quê? Ele vai descrever a finalidade do trabalho. Mas como é a estrutura desse objetivo geral? Bom, ele basicamente ele é um parágrafo, certo? No máximo 5 linhas. Inicia com um objetivo amplo, ele cita a localidade e dá uma pincelada no que será feito, né? Isso de forma bem abrangente, bem ampla, certo? Já os objetivos específicos, eles darão uma maior delimitação ao tema, além de quê? De detalhar os processos necessários para a realização do trabalho, tá certo? Eles também, pessoal, esses objetivos específicos, eles correspondem ao quê? Aos resultados concretos que o projeto pretende alcançar. E também é uma função importante dos objetivos específicos, é que eles vão contribuir, ou seja, a peça-chave, certo? Para o alcance do objetivo geral, tá certo? E também cabe destacar que os objetivos específicos, eles são frases completas, porém são frases curtas, tá bom? Aqui nesse quadro, eu ainda elenquei algumas diferenças também, né, do objetivo geral e específico. Qual é a função? Quanto à função deles, né? É o seguinte, o objetivo geral, ele faz o quê? Ele resume e apresenta a ideia central de um trabalho, tá? E o específico, a função dele é basicamente o quê? Apresentar de forma mais detalhada os resultados que se pretende alcançar através da pesquisa, ok? E o sentido do objetivo geral, ele é mais amplo, muito mais amplo, né? Bem mais amplo. E o específico, ele é mais detalhado, né? Bem mais detalhado. E os elementos do objetivo geral? Ele deve conter a hipótese, certo? O problema que será investigado no trabalho, assim como a delimitação do tema. Deve estar lá no objetivo geral. No caso do objetivo específico, pessoal, ele vai descrever as etapas da pesquisa, certo? Na sequência de execução. Também deve relacionar o objeto do trabalho com as suas particularidades, tá certo? Particularidades, auxiliando a sua delimitação. Então, essa
Esse quadro ele ilustra bem as diferenças, né, do objetivo geral e do objetivo específico. Ainda falando de objetivo específico, pessoal, é importante mencionar, destacar que eles definem etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o objetivo geral. Ele pode ser exploratórios, pode ser descritivos e também pode ser explicativos, tá bom? É importante destacar isso. Assim, deve-se sempre utilizar no objetivo específico os verbos no infinitivo. Quando ele é exploratório, que verbos eu devo utilizar? O verbo conhecer, identificar, levantar, descobrir. Os descritivos, caracterizar, escrever, traçar, determinar. Explicativo, avaliar, verificar, explicar, tá certo? Então, geralmente são esses verbos que a gente pode estar utilizando como verbos, né? No infinitivo, para os objetivos específicos, tá bom? Então, vamos dar continuidade. E é importante também destacar, pessoal, que o objetivo específico ele deve ser específico, é lógico, mensurável, ele deve ser atingível, relevante e também deve ser temporal, bom? Quando é que ele é específico? A sua especificidade, ele vai trazer objetividade, tá certo? Ele se propõe fazer, só que não é algo genérico não, tá bom? Mensurável, certo? Ele vai quantificar o que irá fazer, atingível, ao final do projeto são passíveis de serem atingidos, relevante, ele deve ser relevante para alcance do objetivo geral, tá certo? E temporal. Quer dizer, temporal, turma. Temporal, ele deve estar o que basicamente, ó, dentro do tempo, tá certo? De realização do projeto. Por isso que é temporal, dentro daquele tempo que vai ocorrer o projeto, né? Para esses objetivos serem alcançados, tá bom? Final do projeto. Quando se fala de objetivo, pessoal, ele é o único capítulo de um projeto que deve aparecer na forma de tópico, geralmente, né? Ao contrário dos demais, que deverão ser apresentados em texto cursivo e problematizado. Assim, no caso, os objetivos, eles são geralmente curtos, então ele deve conter muitos objetivos. Geralmente, quando a gente coloca objetivo específico no trabalho, a gente coloca de 3 a 4 objetivos, tá bom? A gente não deve colocar muitos objetivos, não, tá bom? Colocar eles atrás de alcançar esses objetivos, né? Que é muito importante alcançar os objetivos, tá bom? Vamos falar agora, pessoal, de um elemento bastante importante também no projeto de extensão, pessoal. Muito importante mesmo. É a chamada metodologia de execução do projeto de extensão, tá bom? Muito importante. Em relação ao projeto, procedimentos gerais, dinâmica do projeto, né? Sujeitos envolvidos, a comunidade de referência, local de realização, bem como também os materiais utilizados, né? Entre outras informações, indique, pessoal, claramente como o projeto ocorrerá. Então, você tem que colocar isso na metodologia de execução do projeto, tá certo? Indicação do número de estimado de pessoas da comunidade beneficiada a partir dessa ação. Também as metodologias, pessoal, que são chamadas de metodologias específicas, tá bom? Que é para as ações propriamente ditas. Exemplo, no caso de ações no âmbito do ensino, certo? Metodologia de ensino adotada, né? Então, tem tudo que detalhar isso aí na metodologia do seu trabalho, tá bom? E é importante sempre responder a pergunta que de que forma o projeto ele vai ser executado, né? Tem que abordar, pessoal, tem que abordar os mecanismos, né? Que são os procedimentos, processos, técnicas a serem utilizadas, né, na execução do projeto. O
projeto também ele deve prever antecipadamente o que será medido, observado, analisado para demonstrar, tá bom? O avanço ou o progresso obtido é importante. É importante discriminar as atividades necessárias, estabelecer aquelas que possam constituir indicadores de acompanhamento físico, né, do projeto. É muito importante elencar isso, tá bom? Já saber antecipadamente essas coisas, tá bom? Como seria a metodologia de ação de extensão? Ó, nesse tópico, você deve detalhar o quê? Você deve detalhar, pessoal, nesse tópico, os procedimentos a serem adotados para alcançar os objetivos propostos na ação, certo? A qual visa a intervir em determinado local ou população, tá bom? Então, o que você deve fazer? Ó, instituições, entidades envolvidas, né? Você deve descrever a instituição, né, ou entidade envolvida, tá certo? Indicar o que? Aspectos da participação de cada uma na ação, certo? Tem que estar relatando isso, tá bom? No projeto. Em relação à população beneficiada, você deve descrever a população-alvo, né? A origem, a instituição, tá bom? O número de pessoas a serem atingidas, né, pela ação de extensão, tá certo? Também é importante que você elenque as atividades previstas, né? Ou seja, o que você deve colocar? Você deve descrever as atividades necessárias para que possam ser atendidos os objetivos, né? Metas, resultados esperados, tá certo? Deve descrever a abordagem, os procedimentos, certo? As técnicas e os instrumentos metodológicos a serem adotados na execução do projeto, certo? Isso é muito importante. E também, pessoal, você deve observar a consonância das atividades com a programação física, bem como a programação financeira e também o período de execução, se for preciso, né? Se for ter gasto financeiro, você deve colocar também isso aí, tá bom? Fazer essa relação aí, essas atividades previstas, tá bom? Também é importante, pessoal, falar da equipe de trabalho, certo? Detalhar, quantificar o quê? População envolvida, interna, né? No caso, os docentes, que seriam os professores, os servidores técnicos administrativos, os alunos de graduação, vamos supor, aluno bolsista ou não bolsista, os alunos das escolas do ensino médio, do ensino fundamental, por exemplo. Também até se há a participação de algum membro que é fora da escola, algum membro externo, a instituição de ensino que você vai fazer o projeto, tá certo? Então é importante que você faça o quê? Você tem que descrever, basicamente, o que? A forma, pessoal, de participação de cada pessoa na ação de extensão. Então, o que aquela pessoa vai fazer no projeto? Então, tem que ser escrito isso no projeto, né? Elencado o que essa pessoa vai fazer no projeto, tá bom? Em relação à infraestrutura, você deve descrever o que é a infraestrutura existente ou também a ser adquirida para a execução da ação de extensão. Então, basicamente, você tem que detalhar tudo que você for fazer no seu projeto. Tudo tem que ser detalhado na metodologia de execução do projeto, que é uma etapa muito importante no seu projeto de extensão, tá? Aqui, pessoal, vai ser a atividade que a gente vai fazer da semana, né? Que eu vou colocar no fórum um questionamento relacionado à metodologia para vocês responderem, tá bom? Eu vou colocar um texto de apoio, tá? Para vocês lerem sobre a temática. Eu espero que os pontos abordados na aula de hoje tenham sido compreendidos, tá bom, pessoal, por vocês. Volto a dizer que procurem, em caso de dúvidas, se quiserem também fazer um grupo no WhatsApp para tirar as dúvidas, estou à disposição, tá? O próprio e-mail também. Volto a dizer, procure os orientadores, as respectivas disciplinas que foram divididas, tá bom?
Eu fiz essa divisão com os tutores, que conhecem mais vocês do que eu inicialmente aqui, né? Então, espero que vocês já tenham dado início aos trabalhos, né? Se tiver dúvida, não hesitem em perguntar, pessoal. Perguntem as dúvidas, né? A área de vocês é magnífica para fazer projeto de extensão. Muito interessante fazer ação de extensão nas escolas, ajudar alunos, né? Essas ações, vocês vão ser bastante importantes para esses meninos, esses jovens, né? Quando estiverem praticando, né? Então, eu desejo boa sorte nas ações de vocês, tá certo? Na escola, falei também que se precisar de ofício para poder vocês irem na escola, vocês falem comigo que eu falo com o coordenador do curso para ele me passar o ofício, que geralmente as escolas pedem, né? Algum documento, né, de identificação da pessoa que vai executar, no caso de vocês, né? E alguns grupos são grupos de duas, três pessoas, né? São grupos pequenos, tá? Bolem atividades inovadoras, né? Atuais, né? Bolem atividades como é que eu posso dizer? Atividades bem expressivas, né? Que chamem a atenção dos alunos, que ajudem esses alunos a despertar esses conhecimentos, tá certo? É basicamente isso, pessoal. Então, eu agradeço a atenção de vocês na aula de hoje. Muito obrigada pela atenção. Um forte abraço a todos, pessoal, e até a nossa próxima aula, que será a nossa aula 3, onde nessa aula eu vou abordar para vocês o que eu vou querer no relatório final, tá bom? Vocês vão apresentar o projeto no dia da culminância e depois vão também entregar um relatório final para mim, tá certo? Para constituir a avaliação final da disciplina, tá bom? Aqui foram algumas referências que eu utilizei para a elaboração dessa aula. Obrigada a todos, pessoal. Até a próxima aula.